Olá, você. É um prazer estar aqui de novo com vocês, vocês de Goiânia, vocês de Goiás, vocês de todos os rincões do Brasil que vão fazer essa prova. Auditor fiscal do município de Goiânia, prova aí muito esperada por todos, banca Universidade Federal de Goiás. Meu nome é professor Marcelo Borges, você já me conhece, assistiu minhas aulas, está assistindo minhas aulas de Direito Tributário aqui no Gran Curso Online. É sempre uma honra, um sinal de prestígio ter todos vocês por aqui. Nós vamos dividir o nosso curso em algumas aulas acerca da Lei 5.040 de 75, recém-modificada em 2015 agora, e também o decreto que veio 1.786 de 2015, decreto municipal da Prefeitura de Goiânia, regulamentando o Código Tributário Municipal de Goiânia. E algumas leis, né? Algumas leis também que caem no contexto dessa prova de legislação tributária, 15 questões, numa possibilidade de acerto de 70 questões, você tem que acertar 42, veja só. Você tem 15 questões de legislação tributária, mais 10 de direito tributário, são 25, você precisa acertar só mais 17, 42 está aprovado. É óbvio que a concorrência vai ser grande, é sempre importante que você até acerte mais nas outras disciplinas de direito para que você possa, então, ser aprovado como auditor fiscal do município de Goiânia, ok? É um prazer muito grande estar aqui conosco. Vamos fazer aqui uma abordagem da lei 5.040 de 75, modificada agora em 2015, com o decreto 1.786 de 2015, fizemos uma miscelânea de informações, e você que já estudou o Código Tributário Municipal de Goiânia e o decreto está vendo que ele se repete, ele faz muita menção ao Código Tributário Nacional, por óbvio, né? Essa lei 5.040 de 75, uma lei ordinária municipal, mas com status de lei complementar, tanto é que foi modificada por uma lei complementar municipal. Você pode acessar o site da Prefeitura de Goiânia na legislação e você vai verificar que o Código Tributário Municipal de Goiânia foi modificado por uma lei complementar. Então já logo de cara coloca aí para mim, ó, tributação de Goiânia pela lei 5.040 de 75, status de lei complementar e o decreto que regulamenta também deste ano 1.786 de 2015. E ele divide a matéria de legislação tributária de Goiânia em três partes: as normas gerais de direito tributário, que a gente vai ver na sequência, o sistema tributário do município em si, a questão dos tributos específicos, ISS-QN, IPTU e ITBI. E interessante, nós vamos ver aqui que cada um é um tipo de lançamento. Um é por ofício, um é misto por declaração e outro é homologação, ok? Por homologação, autolançamento. Interessante, e nós vamos ver isso, pode cair na sua prova. Normas gerais de direito tributário. A legislação tributária do município de Goiânia compreende as leis, os decretos, aí tranquilo, né? Nós temos a lei 5.040, o status de lei complementar, alterada por lei complementar, decreto, nós temos aí o decreto 1.786 de 2015 e as normas complementares, que tratam no todo e em parte dos tributos municipais e das relações jurídicas a ela vinculadas. E aí, quais são as normas complementares? O que podemos considerar como normas complementares, além das leis e os decretos? Olha lá, normas complementares que complementam a lei e os decretos. Atos normativos expedidos por autoridades administrativas competentes. As instruções normativas da Secretaria Municipal de Fazenda de Goiânia, instruções normativas, ordens de serviço, são então normas complementares. Cai na sua prova, então não esqueça desse detalhe, ó. Decisões dos órgãos de instâncias administrativas. Nós vamos estudar processo administrativo fiscal municipal de Goiânia e as decisões em primeira instância, em segunda instância, no que se refere aos autos de infração imputados pelo Fisco Municipal de Goiânia. Também essas decisões são normas complementares, ok? Respostas dadas às consultas. Marcelo, o que é a consulta? Consulta é um instrumento administrativo posto à disposição do contribuinte quando tem dúvida em relação a certa relação jurídico-tributária e ele faz questionamentos ao fisco perguntando se a relação é devida, se não é devida, se a partir daí o tributo é devido, se o tributo não é devido. E ele deve fazer essa consulta sempre antes, olha só, pode cair na sua prova,
antes do vencimento do tributo. Não é possível fazer uma consulta quando já venceu o tributo, ok? A consulta é realizada sempre antes do vencimento do tributo para que o contribuinte demonstre ali a sua boa-fé, para que não queira, através da consulta, postergar um pagamento de um tributo que é pacificamente devido, ok? Então, essas respostas, essa é a consulta que a Secretaria Municipal de Fazenda de Goiânia vai fazer, também são normas complementares, ok? Os convênios celebrados entre o município, a União, os estados, DF ou outros municípios e demais pessoas jurídicas de direito público. Ah, Marcelo, dá um exemplo claro aí, ó. Nós sabemos que o Imposto Territorial Rural, você já assistiu a aula sobre isso, o Imposto Territorial Rural é um tributo de competência tributária da União, mas a União pode estabelecer convênio com os municípios e o município de Goiânia tem convênio com a União para o município de Goiânia arrecadar e fiscalizar o ITR em nome da União. E aí 100% dessa arrecadação fica mesmo dentro do próprio, na repartição tributária, você sabe disso, já estudou isso comigo, fica dentro do próprio município de Goiânia, ok? Então, esses convênios celebrados, quer um outro convênio celebrado? Sabemos que a Lei Complementar 123 de 2006 traz lá o Simples Nacional, não é, pessoal? Traz o Simples Nacional. O Simples Nacional tem tributos da União, tem o ICMS do Estado de Goiás e tem o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, do município de Goiânia. O município de Goiânia faz, então, o convênio e tem o convênio com a União para que a Receita Federal fiscalize o ISSQN quando for fiscalizar o Simples Nacional. É através desse convênio que é possível a fiscalização, né, do ISSQN de Goiânia com o Simples Nacional, embutido no Simples Nacional. Mas pode até acontecer de uma fiscalização em conjunto, duas autoridades fiscais de instâncias administrativas diversas. Normas complementares entram em vigor quando? Olha que interessante, isso aqui já é peculiar da Municipalidade de Goiânia. Os atos normativos, aqueles aqui do inciso 1º, na data da sua publicação. Então, uma IN entra em vigor na data da sua publicação, pode cair isso na sua prova. Decisões dos órgãos das instâncias administrativas que julga, o órgão que julga em primeira instância a municipalidade fiscal, em primeira instância, a decisão em primeira instância e a de segunda instância administrativa fiscal, 15 dias após a data da publicação da decisão ou do acórdão que decide sobre a segunda instância administrativa fiscal, 15 dias, ok? Dias após a data da sua publicação. Resposta a essa consulta que eu falei para vocês agora, na data da publicação de uma circular expedida pela autoridade competente. Sabe por quê? Porque a partir do momento que há uma consulta e o contribuinte recebe a resposta do fisco se a relação jurídica tributária é devida ou não, expede-se essa circular para que, se for um assunto de interesse da municipalidade, de todos os contribuintes da municipalidade, e por vezes e a maioria das suas vezes é emitida essa circular, para que haja, então, uma ampla divulgação interna no fisco e externa também para o público externo, para os contribuintes. Então, a resposta da consulta, essa norma entra em vigor na data da publicação desta circular expedida pela autoridade competente. E por último, os convênios, esse convênio que eu falei para vocês, da União em relação ao município quanto ao ITR, ele vai entrar em vigor na data nele prevista, nesse convênio firmado entre a Municipalidade de Goiânia, e a União, ok? Seguindo aqui, ó, da interpretação da legislação tributária. Então, o próprio decreto 1786 de 2015 e também a 5.040 prevêem a questão de todos os métodos possíveis de interpretação tributária serão utilizados. Todos os métodos possíveis serão utilizados conforme a legislação. E numa ausência de disposição expressa, ou seja, não há uma disposição expressa específica para aplicar ao caso concreto, como a autoridade fiscal de Goiânia deve proceder
para, no conceito e no contexto de interpretações, relacionar um fato que vai gerar a obrigação tributária principal e acessória, relacionar aquele fato com o mundo da legislação tributária municipal. Como é que ele faz? Se não tem uma legislação ou na ausência de dispositivo expresso. O que ele deve observar? E observa, na forma sucessiva, primeiro a analogia, faz analogia com outra legislação, desde que ele, preste atenção, desde que ele não exija com essa analogia tributo não previsto. Olha, não pode, pelo manto da analogia, exigir outro tributo. Isso aí é um erro crasso de qualquer fiscalização, aplicar analogia exigindo um tributo não previsto, porque, afinal de contas, a competência tributária municipal já está expressa na Constituição, não é verdade? ISSQN, ITBI, não é verdade? ISSQN, ITBI e você também tem o IPTU. Então, não é possível que o fisco, através de analogia, exija outro tipo de tributo. Depois nós temos na sequência os princípios gerais de direito tributário, todos os princípios gerais, inclusive os constitucionais e também os princípios da legalidade tributária da Constituição e também do CTN, o princípio da isonomia tributária da Constituição Federal e do CTN, aqueles princípios todos que vocês já viram comigo em Direito Tributário 1, não é verdade? Olha lá, os princípios gerais de direito público na sequência, né? Na sequência dos princípios gerais de direito público, aqueles que são regidos por todo o direito em si, afetos ao direito público, e a equidade. Olha, fiscal, auditor fiscal do município de Goiânia, haja sempre com equidade. Observe a analogia em primeiro lugar, observe os princípios gerais de direito tributário, depois os princípios gerais de direito público. Essa sequência pode cair na prova. Muitas vezes eles vão colocar aqui os princípios gerais de direito tributário em primeiro, direito público em segundo. Já vi questões assim, a analogia vem em terceiro e a equidade vem em quarto. Não. Observação pelo decreto 1786 de 2015, a analogia vem em primeiro, os princípios de direito tributário em segundo, os princípios de direito público em terceiro e a equidade vem em quarto. E já tem uma observação do decreto, desde que não possa resultar dispensa de pagamento do tributo. Pode vir uma questão assim, a autoridade fiscal tributária, na hora de emplacar um determinado conceito, um determinado dispositivo tributário, não se viu ali ausente de algo que possa fazer o enquadramento em relação ao fato gerador. Olha, então vai aplicar o quê? A analogia? Não há possibilidade. Princípio geral de direito tributário ou direito público fica difícil. Aplica então a equidade, se o caso específico, vamos aplicar a equidade com equidistância, proporcionalidade, razoabilidade em relação àquele caso concreto em que uma norma não está prevista, não tem uma ausência de legislação expressa nesse sentido, dispositivo expresso, mas desde que você nunca dispense um pagamento do tributo quando aplicar a equidade. Não vai aplicar a equidade e dispensar o pagamento do IPTU. Não vai aplicar a equidade e dispensar o pagamento do ITBI ou do ISSQN. Vamos agir com racionalidade e proporcionalidade, ok? Nunca pode dispensar o pagamento do tributo. E aqui nós temos um quadrinho mnemônico, a PGDT, PGDP, tá invertido aqui, e EQ, ok? Nós temos então essa sequência para vocês mais visualizar do que decorar, né? Mais visualizar do que decorar. Quando se interpreta literalmente a legislação tributária, de que quando você vai interpretar de forma literal, não há espaço para uma interpretação extensiva, uma interpretação analógica, somente literal, somente literal. Quando é o caso de suspensão e exclusão do crédito tributário. Formas de suspensão do crédito tributário você já viu comigo. Moratória, depósito montante integral, recurso administrativo ou reclamação, e essa reclamação é a defesa em primeira instância, concessão de medida liminar em mandado de segurança ou concessão de tutela antecipada em ação, uma anulatória, por exemplo, e o PAD de parcelamento. Autores que falam assim, olha, mas... e a consulta, hein? A consulta que o senhor acabou de falar, Marcelo, que você acabou de dizer. A consulta, enquanto ela está ali para ser decidida pelo fisco, é hipótese de suspensão do crédito tributário, não vai ser exigido.
A partir do momento que a consulta diz, olha, então não é devido o tributo, extingue, então, o crédito tributário. Então, ela primeiro é uma hipótese de suspensão, depois uma hipótese de exclusão. Mas, Marcelo, no 151 do CTN não tem a modalidade de consulta no 151. Sim, mas a doutrina e a jurisprudência caminham, né, tranquilamente no sentido de, inicialmente, ela ser uma hipótese de suspensão e depois ela ser uma hipótese de extinção do crédito tributário. Mas hipóteses de exclusão do crédito tributário, aquela cançãozinha bem tranquila do Zezé de Camargo, ai, 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 anistia e isenção, ai, 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 hipótese de exclusão do crédito tributário, anistia e isenção. Quando o município de Goiânia editar uma norma, uma lei municipal, dizendo que certas multas, e a anistia são aquelas multas ainda não constituídas da lei de anistia para trás, sempre da lei de anistia para trás, então essas multas que estão anistiadas, ainda não constituídas, devem ser interpretadas essas normas sempre de forma literal. Não é possível dizer assim, olha, aqui não tem uma hipótese de um consumidor, mas uma interpretação extensiva, ele se encaixa nesse contexto. Não, a interpretação é literal. E também numa lei municipal de isenção de algum crédito tributário, da mesma forma, não podemos encaixar situações que literalmente a lei municipal não previu, ok? Então, quer seja uma lei sobre suspensão ou uma lei sobre exclusão, interpretação sempre literal. Olha, então aqui já repete, né? A municipalidade não precisava escrever outorga de isenção, porque hipótese de exclusão do crédito tributário é isenção, ele só reforçou ali, outorga de isenção. Na realidade, quando se outorga a isenção, estamos aqui falando de hipótese de exclusão do crédito tributário. Reconhecimento de imunidade tributária. Imunidade tributária, vamos fazer aqui um quadro que vocês já conhecem, que eu faço, a linha tributária, hipótese de incidência, e no mundo concreto surge o fato gerador, com obrigação principal ao contribuinte e também acessória. Através da figura do lançamento, nós temos o crédito tributário. Quando você tem uma hipótese de incidência nesse traço, há autores que colocam aqui, ó, não há nem a hipótese abstrata, e aí você tem uma não incidência tributária, né? Uma não incidência tributária, aqui você tem a imunidade. Há autores, eu comungo dessa possibilidade, que a imunidade, existe uma hipótese de incidência abstrata para toda a sociedade. Está lá colocado no Código Tributário e nas legislações tributárias situações abstratas que, se praticadas num fato gerador concreto, surge então o fato gerador e obrigações principais e acessórias. Então, quer seja a hipótese da não incidência tributária condicional qualificada ou a não incidência abstrata, mas no mundo concreto, se não surge, não tem então para aquela pessoa nenhuma tributação, nenhum fato gerador que gera tributação. Por quê? Porque ela é imune constitucionalmente àquele tributo, né? A Constituição garante a imunidade e a isenção garantida por lei, ok? Então, na hipótese de reconhecimento de imunidade tributária, nós temos, então, interpretação literal, isenção literal, imunidade literal, isenção literal, imunidade literal, anistia literal, modere copa literal, dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória. Olha, a legislação expressa, ao 5.040 e o decreto 1.786, expresso dizer, estão dispensados de cumprimento de obrigação acessória tais situações, tais situações, tais situações, tais situações. Literal, o que não está ali não pode ter interpretação extensiva. Lembrando bem que você vai ver comigo daqui a pouco, imunidade e isenção não é porque está imune a um crédito tributário que não tem que cumprir obrigações acessórias, isso cai em prova. Não é porque está isenta de um crédito tributário, aí a empresa, que não tem que cumprir obrigações acessórias. Tem sim, e isso despenca demais em prova. A Universidade Federal de Goiânia pode pedir isso para você. Olha lá. Quando você interpreta de maneira mais favorável ao contribuinte infrator, no caso de dúvida quanto, se houver dúvida quanto à capitulação do fato legal ou capitulação legal do fato, interpreta-se então de maneira mais favorável ao contribuinte, olha lá.
Se houve uma capitulação legal do fato duvidosa, olha, será que aqui tem um fato gerador que incide o ITBI? Então vamos ver, tem a dúvida, mais favorável ao contribuinte. Será que aqui tem um fato que vai incidir ISS-QN? Nesse sentido, vamos olhar a lei complementar, não é verdade? A lei complementar de normas gerais de ISS-QN, não é verdade? A lei de normas gerais de ISS-QN, a lei 116, não é? 116 de 2006. Então, vamos verificar as normas gerais. Se não está ali, não está na lei municipal, dificuldade de enquadrar aquela situação como serviço a ser imputado ou ISS-QN, mais favorável então ao contribuinte. Porque de repente pode ser o ICMS, não é verdade? O S de serviço do ICMS. Olha lá. Natureza ou circunstâncias materiais do fato. Por vezes não está bem claro que o fato gerador ocorreu. Então, nessa situação, se tem dúvida, interpretação mais favorável ao contribuinte. Isto aqui é tipo de questão que cai literalidade da norma. Geralmente eles perguntam exatamente como está aí, ó. Vão colocando o inciso 1º, 2º, 3º e 4º e vão dizer para vocês. Interpreta de maneira menos favorável ao contribuinte, mais favorável, a interpretação não é literal, a interpretação é favorável ao fisco, ou seja, são situações que podem cair na sua prova dessa forma. Ó. Se tem dúvida em relação à autoria e imputabilidade deste fato gerador a essa autoria ou punibilidade, vai punir através de sanção, e tributo não é multa, e multa não é tributo, vai punir o contribuinte municipal de Goiânia com uma penalidade por descumprimento de obrigação acessória. Ora, será que realmente descumpriu? Tem essa dúvida, então mais favorável ao contribuinte. Natureza da penalidade aplicável. Qual é a natureza da penalidade? Natureza leve, média, grave? Ou da sua graduação? Tem dúvida? Em vez de aplicar uma média, entre média e leve, aplica leve. Em vez de aplicar uma grave, entre média e grave, aplica média, ok? Sempre mais favorável ao contribuinte. Competência tributária. Aí é uma coisa que vocês, tá gravado lá na lei 5.040 de 75, alterada recentemente, a 1.786 de 2015, perdão, não é 2005, 2015, essas duas normas tributárias do município de Goiânia, nós temos também falando um pouco dentro dessas normas sobre competência tributária, e você não pode deixar de relembrar nas minhas aulas de direito tributário sobre o que? A questão que competência tributária instituída é a forma de instituição tributária pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela promove competências tributárias comuns, privativas, exclusivas, específicas para cada ente e para determinadas situações. Competência extraordinária, caso de tributos de guerra, enfim. Cada ente da federação tem a sua competência privativa. A União tem a competência privativa, você já conhece a Carta dos Tributos Federais. Assim mesmo os estados e o DF nos tributos estaduais, o DF também nos municipais pela competência concorrente, e a municipalidade, você que vai prestar a prova, então de Goiânia, a municipalidade na sua competência privativa do ISS-QN, do IPTU e do ITBI, ok, senhores? Além também das competências comuns do município de Goiânia nas taxas e nas contribuições de melhoria, não é verdade? Então, como é que você analisa essa questão da competência tributária? A atribuição de arrecadar ou fiscalizar os tributos municipais. Então, nós temos aqui uma diferença muito interessante a comentar entre a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. A competência tributária, você sabe bem, estou relembrando, para instituir tributos. É a competência que vem do trato constitucional para instituir tributos, modificar tributos, ou seja, a Constituição é que dita essas imposições. Agora, a capacidade de arrecadar e fiscalizar é chamada capacidade tributária, não é competência. Competência tributária não se delega, capacidade tributária se delega sim. E é importante a gente reforçar a seguinte questão, ó. Não dar que mais FP, não dar que mais FP. A competência tributária é não delegável, não acumulável, não acumulável, não restituível e não caducável, ou seja,
não se delega, não se acumula, a competência tributária não se repassa a determinados entes e a competência tributária não caduca. Ela é facultativa, a competência tributária, e ela é privativa. Geralmente cai em prova o quê? Geralmente cai em prova se a competência tributária é delegável. Não, a competência tributária não é delegável, não acumulável, não renunciável e não caducável. Não renunciável e não caducável. Olha só, que interessante. E aí vai cair na prova a seguinte questão assim para você, ó. A competência tributária municipal do município de Goiânia tem natureza delegável. Delega-se a competência para que a Secretaria de Fazenda Municipal de Goiânia, promova a arrecadação e fiscalização. Veja, não se delegou a competência, se delegou a capacidade tributária ativa do fisco, da Secretaria de Fazenda Municipal de Goiânia, arrecadar e fiscalizar. E não esqueça de mais um instituto tributário importante, que é o do cometimento, quando a rede bancária tem a atribuição de arrecadar, não fiscalizar, a rede tributária tem a atribuição, olha o nome, tem a atribuição de arrecadar no recolhimento dos tributos, receber ali as guias pagas, as guias de obrigação principal, ok? Tanto de tributo quanto de multa. Então, nós temos a questão do cometimento, é dada a atribuição de arrecadação em face de arrecadação bancária, apenas. Mas a arrecadação fiscal e a fiscalização são contextos, são atribuições de capacidade tributária ativa. Esta é delegável. A competência tributária não é delegável, ok? Ok? A competência tributária não é delegável. Então não esqueça do não DARC mais FP e você vai acertar questões de competência tributária na prova. Ou seja, ó, a atribuição de arrecadar ou fiscalizar os tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas não compreende a delegação da competência tributária. Por quê? Porque competência tributária não se delega, porque o que está se delegando aqui, ó, é a capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar. Nem confere à autoridade administrativa ou órgão arrecadador, ou seja, o direito de modificar os conceitos e as normas estabelecidas na legislação tributária. É óbvio, né? Num ato normativo, em uma instituição normativa, o secretário municipal de finanças, o secretário municipal de fazenda de Goiânia não vai poder editar uma instituição normativa alterando ou indo contra o decreto e nem muito menos o próprio prefeito não pode alterar o decreto indo contra a lei municipal e nem a lei municipal pode ir contrária ao CTN e nem mesmo à Constituição Federal na hierarquia das normas de Hans Kelsen, ok? Vamos continuando. Como que se dá a limitação desta competência tributária? Olha só, em se tratando de municipalidade, a imunidade tributária, ela se aplica somente aos impostos. Marcelo, você está de sacanagem comigo. Por quê? Porque a imunidade tributária do 150 da Constituição Federal é só em relação aos impostos. A do 150 mas e a do 195, parágrafo 7º, que fala da imunidade, está escrito isenção, mas é a imunidade das contribuições sociais previdenciárias, né? Das contribuições sociais também para a Seguridade Social. Nós temos outra imunidade. Nós temos no artigo 5º algumas situações de certidão ou mesmo acesso à justiça para os hipossuficientes, para os menos favorecidos, das taxas. E não está falando nesse contexto 150. É óbvio que dentro do 150, da imunidade recíproca, da imunidade de imprensa, da imunidade religiosa, nós temos uma imunidade relativa aos impostos. Imunidade recíproca entre os entes e a municipalidade de Goiânia, com certeza, gosta dessa imunidade de não pagar impostos federais e também a União, dentro do município de Goiânia, não paga impostos municipais. Afeta as questões específicas essenciais do Estado. Olha lá. A imunidade tributária se aplica, então, aqui no Municipalidade de Goiânia somente aos impostos. Deverá ser reconhecida em procedimento tributário de controle. Ninguém vai chegar aí sim para você, auditor fiscal de Goiânia, e falar assim, ó, eu sou imune a tal tributo, vim aqui só para
pegar aqui o meu canhotinho, o meu comprovante de imunidade. A municipalidade prevê aqui no decreto 1786 alguns requisitos para que essas pessoas jurídicas, para que esses entes gozem da imunidade. Tem então essa questão do procedimento de controle. Não é então concedida a imunidade a esmo, tem um procedimento de controle da imunidade. Olha lá. Deverá ser verificada pelos auditores dos tributos municipais. É o auditor, é você, auditor tributário do município de Goiânia, que vai chefiar esses procedimentos e conceder ou não a imunidade. O não cumprimento de quaisquer das condições e requisitos da norma da Lei 5.040 e do decreto enseja o indeferimento do pedido de reconhecimento da imunidade. Óbvio, ele tem todo um procedimento para se instaurar, e aí quando se indefere temos possibilidade de defesa, recurso a mais de uma instância. Então nós temos aí um procedimento que vira um processo administrativo fiscal tributário municipal em Goiânia. Nós vamos ver na última parte, falando sobre o processo administrativo fiscal, vamos falar também um pouco desse processo administrativo fiscal na concessão de imunidade, também na concessão de isenção. Constatado via procedimento fiscal o não cumprimento de quaisquer das condições e requisitos, quem já tem uma imunidade, olha só, tem um procedimento fiscal, ou tem uma empresa que tem imunidade, uma pessoa jurídica de educação tem uma imunidade quanto a IPTU no município de Goiânia, ou tem uma outra empresa que gosta de imunidade de ISS, mas se ela já não preenche mais os requisitos e já está concedida, já está reconhecida a imunidade pelo município, será então essa imunidade cassada. Lógico que com todo um processo de defesa, que nós vamos ver no terceiro momento da nossa aula, por ato do secretário municipal de Finanças, com efeito retroativo à data do não cumprimento da condição do requisito legal. Olha só que interessante. Muitas vezes pode cair na sua prova se essa retroação se dá na data da decisão que passou a não reconhecer mais a imunidade. Não, veja só. Quando a pessoa jurídica, o ente, a partir do momento da data que ele passa a não cumprir mais a condição, o requisito legal, ou seja, a entidade de educação, de assistência social, essa de educação, por exemplo, que é imune, ali começou a distribuir o lucro daquela universidade, né, no município de Goiânia, que está com alguma imunidade, porque ali presta serviços para pessoas carentes, mas perdeu porque os sócios diretores passaram a distribuir o lucro. Isso também vem lá do artigo 14 do CTN, enfim. Nesta data, a partir do momento que infringiu um requisito da norma tributária municipal, é a partir daí que são os efeitos retroativos, é a partir daí que o fisco, você auditor fiscal do município de Goiânia, vai poder exigir a cobrança dos tributos, multa, etc. Ok, senhores? Um intervalo rapidinho e vamos dar continuidade à limitação da competência tributária. Até daqui a pouco.